Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut, podcast da Sports Tellers. Estamos na segunda temporada, se ainda não subscreveu, pode fazê-lo no YouTube e também no Spotify. Ora, hoje temos como convidado o sócio 22.637 do Sporting Clube Portugal. Foi inspetor da Polícia Judiciária, é advogado, doutorando em Ciências da Comunicação, entre outras tantas aptidões que tem e ganhou ao longo da sua vida e carreira e, acima de tudo, teve parte ativa na história do clube leonino nos anos mais recentes ao fazer parte da Comissão de Fiscalização em 2018, nomeada por Jaime Marta Soares, na sequência da crise, da famigerada crise que o Sporting atravessou naquele período. Falo de António Paulo Santos, que está connosco aqui no Final Cut. António, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar aqui de um assunto que, não estando diretamente ligado ao futebol, porque extrapola esse mundo do desporto rei, tem muito a ver também com as emoções que passam desse desporto. No fundo tem a ver com o futebol, porque é a nossa paixão, pelo menos a minha paixão, é o meu clube e, portanto, teria que contribuir de alguma forma para isso. Ora, faz parte dessa comissão de fiscalização, nomeada por Jaime Marta Soares. Como é que aparece o seu nome nesta comissão? Bom, eu conhecia o Jaime Marta Soares, era comum encontrarmos até regularmente conversas de circunstância e ele conhecia a minha atividade, tínhamos uma relação muito, não diria que era de amizade, mas de muito respeito mútuo em termos profissionais. Ele era na altura presidente da Associação de Bombeiros, ele conhecia a minha atividade, conhecia o meu passado e portanto, via em mim e eu via nele, portanto, eu tinha total confiança nele e presumo que ele tivesse também total confiança em mim. E foi por isso que ele me convidou, naquela altura mais conturbada do Sporting, que eu já vivia, porque participava e vivi momentos muito tristes em algumas assembleias, até pela forma como eu, sócio do Sporting, amante do Sporting, era tratado na altura pelo presidente então. Há uma carta aberta que até foi publicada no Record, mas já lá vamos a essa carta aberta. Sentiu-se então, foi mais pelo convite em si, ou também se sentiu que podia ter ou tinha esse dever como sportinguista de alguma forma ajudar o Sporting a sair daquele estado onde se encontrava? Bom, foi fundamentalmente, eu achava que poderia ajudar o Sporting e que queria ajudar o Sporting. O convite foi importante porque eu tinha que reunir-me com pessoas de confiança. Se eu não tivesse confiança, não aceitaria o convite, mas eu confiava efetivamente e sentia uma grande vontade do Jaime Marta Soares resolver aquele problema, e era um problema muito grande. E, portanto, entrei sem qualquer espécie de ambição. A minha missão era tentar, com a equipa da Comissão de Fiscalização, porque nunca é um trabalho isolado, éramos uma equipa, éramos 5 elementos, e todos em conjunto trabalhámos para aquilo que eu entendo ter sido a devolução da democracia ao Sporting. Isto é, quando eu digo a devolução da democracia, era respeitar os estatutos, respeitar a lei, voltar à normalidade democrática da eleição dos órgãos sociais, e pronto, fim desse trabalho. Nunca foi a minha intenção ficar no clube, a não ser no meu lugar cativo, na minha bancada, completamente anónimo. Era essa a minha ambição, e para poder desfrutar daquilo que é a minha grande paixão, que é o Sporting. Já lá vamos à parte do anonimato, até porque provavelmente hoje não é, se calhar não há quem reconheça essa tarefa que teve, e se calhar deveria reconhecer, mas já lá vamos mais à frente. Ora, Henrique Monteiro, João Duque, Luís Manuel Pinto Sousa, Rita Garcia Pereira e António Paulo Santos. Era uma comissão que se conhecia bem, ou que teve de facto se conhecer, unir esforços? Foi um processo fácil, não foi? Tivemos que nos conhecer. Eu pessoalmente não conhecia ninguém. Conhecia alguns, porque eram figuras públicas e, portanto, da sua intervenção pública, mas eu pessoalmente não conhecia ninguém. Mas não foi uma interação difícil. Nós tínhamos algo em comum, que era tentar resolver os problemas gravíssimos que estavam a atravessar o Sporting e que punham em causa, inclusivamente, na nossa opinião, pode haver outro em contrário, que era a continuidade do próprio clube, enquanto grande clube que é e continua a ser. E, portanto, não foi muito difícil, cada um tínhamos valências diferentes. Eu era de Direito, a Rita Garcia Pereira, uma advogada excelente na área do Direito de Trabalho,
o João Duque, um professor de Economia, de Finanças, o João Sousa, também um professor universitário, e o Henrique Monteiro, subejamente conhecido de todos, como jornalista que não é preciso, portanto, grandes palavras para o apresentar. E, portanto, conseguimos reunir ali uma equipa, percebendo as valências de cada um, e inicialmente logo dividimos ali algumas tarefas. Entendemos que pela dimensão social ou pela dimensão mediática, o presidente da Comissão de Fiscalização deveria de ser o Henrique Monteiro, fazia todo sentido, era uma figura mais consensual em termos mediáticos. Nós não tínhamos, eu, por exemplo, não tinha uma grande visibilidade e alguns dos outros também não. E, portanto, depois, para a área dos processos propriamente ditos, processos puros e duros, é claro que tinha que ser eu e a Rita Garcia Pereira, sendo certo que a Rita Garcia Pereira, eu adorei trabalhar com ela, porque ela tem uma capacidade de trabalho que eu diria até fora do normal. É uma grande mulher e tem uma capacidade enorme e ajudou-me imenso, como todos ajudaram e como eu penso ter ajudado todos, naquilo que era a nossa tarefa. E ajudaram imenso o Sporting. Eu penso que ajudámos muito o Sporting e, passa em modéstia, eu acho que o Sporting está hoje como está, porque fomos nós e todos aqueles que naquela altura conturbada deram o corpo às balas. Eu não estou a dizer dar o porco às balas, isto é em sentido figurado, obviamente, mas demos, efetivamente, fomos alvos. A primeira vez que votei numa Assembleia Geral, depois de ter tomado posse, era a polícia que estava a tomar conta de nós, fomos escoltados. Isto foi Portanto, para termos a ideia da dimensão dos problemas. É evidente que muitas das vezes aquilo era conversa, era ameaça, era isto, não passava daquilo. Mas era muito complicado conseguir estarmos de uma forma livre e consciente a trabalhar. Nesse aspecto, devo dizer que o Dr. Jaime Marta Soares teve uma coragem que eu não tinha. Aguentou coisas inacreditáveis naquelas assembleias, nunca mostrou o mínimo de receio, foi um homem com um H muito, muito grande, e o Sporting, apesar de tudo e daquilo que se diz e do antes, deve muito ao Jaime Marta Soares, porque foi ele o obreiro do nosso trabalho, do trabalho da equipa, da Comissão de Fiscalização, dos membros do Conselho Diretivo, foram também da Comissão de Gestão. Sim. E, portanto, ele teve um papel fundamental e está um pouco esquecido. A mim, do meu ponto de vista pessoal, não me preocupa, nem me choca absolutamente nada. Mas acho que o Jaime Marta Soares merecia alguma atenção, porque teve um marco que foi importantíssimo. Permita-me perguntar-lhe isto. Há falta de memória no Sporting atual? Eu não sei se há falta de memória. O que é certo é que nem sequer isto eu posso dizê-lo, não tenho qualquer problema. Já me encontrei com titulares de cargos do Conselho Diretivo, cumprimentei as pessoas e não me conheciam. Portanto, não sei se é falta de memória, se é distração. A verdade é que, mas também há uma coisa que é importante que se diga, e já para não haver o mínimo de dúvidas. Não precisamos, eu pessoalmente não preciso que o Sporting me dê absolutamente nada. Só tem que me dar resultados em campo. E nas modalidades amadoras também, não é só no futebol. Sim. E, portanto, fala como adepto neste caso. Como adepto. Só tem que me dar isso. Tem que me dar tranquilidade e tem que me dar esperança de poder ganhar muitos campeonatos e cada vez sermos maiores. É a única coisa que eu quero do Sporting. O resto, não fiz mais que a minha obrigação, enquanto sócio, enquanto adepto, de tentar ajudar o clube num momento difícil. Falou, só para quem não está muito ligado a estes termos mais da advocacia em nível empresarial, quais eram as tarefas da Comissão de Fiscalização? E o porquê de aparecer essa Comissão de Fiscalização? Só para fazermos aqui um parênteses, que é para aqueles que não estão tão... que não sabem tão bem as leis e as regras. No fundo, a Comissão de Fiscalização vem substituir o Conselho Fiscal e Disciplinar. O Conselho Fiscal, obviamente, tem uma finalidade de controle de contas. Aliás, pelouro que ficou, obviamente, para quem tinha competências e valências mais específicas. Estamos a falar do João Duque, não é? Sim. Do professor João Duque. E tinha também o poder disciplinar. E havia que instaurar processos disciplinares, nomeadamente a membros do Conselho Diretivo e até ao próprio Presidente. Porquê? Porque haviam queixas que foram feitas por sócios, que tinham fundamento, que tinham elementos indiciários que permitiam instaurar um processo de averiguação numa perspectiva interna e disciplinar que, de acordo com os estatutos, podia ter vários tipos de sanção, que ia desde a admoestação até à expulsão de sócio. Sim. E, portanto, foi nesse âmbito, de acordo com o princípio da legalidade, que nós iniciámos. Eu fui relator do processo mesmo do Presidente da altura, de Bruno Carvalho,
não o fiz sozinho, temos que ser justos. A Rita Garcia Pereira teve um papel importantíssimo em todo esse processo. Diria que ela foi a minha mentora nesse trabalho. E, portanto, nós desenvolvemos o processo, ouvimos testemunhos. Para termos uma ideia, o processo tinha 500 páginas. Acabou com 500 páginas, com o relatório final. Não foi um processo, nós tivemos o cuidado. Bom, aproveitando a experiência anterior que eu também tinha de investigação, de inspetor da Polícia Judiciária, ouvir as pessoas, recolher os elementos, pedir documentação. Para quê? Para fundamentar uma decisão. Qualquer decisão que se tomasse era perigosíssima se fosse leviana. Era a desgraça completa e nós próprios tínhamos responsabilidades, quer civis, quer criminais, eventualmente. E, portanto, tínhamos que fazer uma coisa muito sedimentada que deu muito, muito trabalho. Eu devo dizer que durante os meses que tivemos, foram várias as diretas que fizemos, coisa que eu já não fazia há muito tempo, mas fizemos. Eu lembro-me de estarmos à noite no Sporting, lá no estádio, no sítio onde está o Conselho Fiscal e a Administração, mandámos vir pizzas para comermos várias vezes, que nós pagávamos. Atenção, que nós pagávamos, e isto é importante porque deixa-me uma tranquilidade enorme quando tivemos, e qualquer um de nós desempenhámos a nossa missão. Eu estou a falar do Conselho, da Comissão de Fiscalização, desempenhámos a nossa missão sem qualquer tipo de contrapartida, completamente pro bono, e isso é extremamente importante. Isso denota que nós estávamos ali para apoiar o clube, pelo clube e só para o clube. Não havia mais nada que nos movesse. E era importantíssimo que o Sporting criasse as condições para que houvessem novas eleições democráticas, que fosse respeitado tudo aquilo que é os padrões. Vamos lá ver, um clube como o Sporting governa-se como se governa um governo, tem uma Assembleia Geral, tem um Conselho Diretivo, que é o órgão executivo, e tem um Conselho Disciplinar. Portanto, tem os poderes também divididos. Isto era muito importante. E foi isso que nós fizemos. Como é que se pode interpretar as palavras do Bruno Carvalho quando apelidou de golpe palaciano tudo o que foi feito? De certa forma, houve a tentativa ou não, permitam-me perguntar, de instaurar ali uma espécie de guerra civil mediática também, não? Sim, isso havia muita coisa que era dirimida nos órgãos de comunicação social, coisa que nós não fazíamos. Nós mantivemos o recato, que aliás o recato é extremamente importante para poder desempenhar uma função disciplinar. Porquê? Porque nós temos que apurar factos, temos que analisar factos, temos que ver se um combina com o outro e entronca no outro. Para quê? Para que no final tenhamos a consciência tranquila que dentro do princípio da legalidade, que aqui é os estatutos e no fundo tudo aquilo que gera o processo disciplinar, estava a ser cumprido legalmente e para poder aplicar uma sanção. Na dúvida, obviamente, não se aplicava. E nós, na comunicação social, não fazíamos absolutamente nada, porque não tínhamos que fazer, porque não era o fórum próprio. Mas é evidente que foi utilizada e a gente sabe o que é que aconteceu e as expressões que nós próprios também tínhamos, não é? E há uma vez pensou que não iam conseguir levar a vossa avante, ou seja, não iam conseguir trazer esta tranquilidade ao Sporting? Não, sempre achei que era possível e quando assumi o cargo e nós na própria Comissão de Fiscalização íamos cortar a direito, doesse a quem doesse. Nós estávamos determinados e éramos inflexíveis naquilo que era o cumprimento dos estatutos, o cumprimento da lei. E, portanto, nunca tivemos, ainda que tenhamos passado por algumas crises, algumas angústias existenciais, é óbvio, não é? O processo foi longo, mas só havia um caminho, era para a frente e levar isto até ao fim. E foi isso. E doesse a quem doesse. Sem pressões, estávamos perfeitamente nas tintas para as pressões, para as ameaças, para o que quer que fosse. Havia um objetivo, que era este, e foi traçado, foi definido, e felizmente foi levado a bom porto. Como é que encontraram o clube? Estamos já alguns... pode-me até ajudar aqui. Houve restrições em série de jogadores do Sporting, né? Depois do processo da academia. Exatamente. Aliás, processo esse que acompanhei muito, muito de perto com o Jaime Marta Soares. Acompanhámos o processo, eu não sei se isto parece pouco relevante, mas é muito importante. Havia necessidade dos jogadores serem ouvidos, havia necessidade do corpo na altura de pessoas da academia serem ouvidas, mas não queríamos mediatizar aquilo. E então conseguimos, tínhamos diversas reuniões com o Ministério Público e com a GNR que investigava o processo e conseguimos que
o próprio Ministério Público, que as autoridades policiais, os órgãos de polícia criminal entrassem na academia sem ninguém perceber, fizessem o seu trabalho, ouvissem quem tivesse, exatamente para tirar também de cima aquela carga mediática e tudo o que estava associado à invasão da academia. E, portanto, conseguimos, isso foi um trabalho que acompanhámos muito perto. Devo dizer que a própria Procuradora teve um comportamento bastante, com o Sporting instituição, não comigo, não com o Jaime, mas com o Sporting instituição, de grande respeito, de grande lisura, o que foi para nós também gratificante. Mas foi um trabalho que teve que ser acompanhado quase no dia-a-dia. E como é que encontraram o clube? Estava pior do que pensavam? Ou... Na minha opinião estava. Estava pior. Havia jogadores a rescindirem, estava tudo muito difícil, e até financeiramente a situação estava muito, muito complicada. Portanto, as contas eram minimamente conhecidas, enfim, as contas dos clubes são o que são, não é? Aliás, eu, a propósito dos clubes, costumo dizer por brincadeira, e não sei se vou ofender alguém, mas não resisto a dizer que os jogadores ganham bem, os empresários estão ricos e os clubes estão falidos. É uma coisa que me faz alguma confusão. Portanto, tem que haver aqui mais equilíbrio. Os negócios, para serem bons, têm que ser bons para todos os lados. Se há um que está sempre a perder, há qualquer coisa que, na minha opinião, falha. Isso é algo que nos devia de pensar a nós todos, enquanto adeptos do futebol. Queremos um futebol forte, queremos uma liga forte, queremos ser competitivos em termos internacionais, que temos que pensar mais na solvabilidade dos clubes, na saúde financeira dos clubes e também respeitar também aquilo que são as receitas dos clubes. Eu depois, mais adiante, poderei falar nesta questão, que me parece relevante, que tem a ver... podemos ir por aí, porque voltamos a... Eu aqui não resisto, porque os clubes hoje vivem das receitas de televisão, fundamentalmente. Receitas que já estão hipotecadas há muitos anos, e que não era exceção. Receitas hipotecadas, isso. Disse receitas adiantadas, não vou dizer hipotecadas, vou dizer adiantadas. Mas vai chegar a uma altura em que não, ou se faz novos contratos. E há aqui agora um problema que vai ser a centralização dos direitos. Agora, uma coisa é certa, nós não podemos tratar, nós clubes, nós adeptos, nós dirigentes, não podemos tratar mal quem nos dá a sopa. E quem é que nos dá a sopa? São as entidades que compram os direitos de televisão. Os clubes vivem muito desses direitos de televisão. Ora, estas entidades, para sobreviverem, têm que rentabilizar o dinheiro que investem. Para rentabilizarem, têm que vender as suas assinaturas. Se nós aconselharmos alguém a piratear as assinaturas e se tivermos responsabilidades, estamos a dar um tiro no próprio pé, porque é verbas que também o nosso clube não vai receber mais tarde. E se a pirataria ganhasse, se este tipo de comportamento eticamente social muito reprovável e até criminoso, porque poderei explicar porquê, e até criminoso, então corremos o risco de um dia termos uma ligazinha dos pobrezinhos, porque é dos direitos de televisão. Portanto, isto é tudo que temos, e daí também os cuidados que tínhamos na altura para não não amplificar o processo da própria da academia. Aí nos direitos televisivos acredita mais numa centralização, ou seja, agarrar no pacote todo e ceder os direitos a alguém, ou que os clubes, neste caso existe a Benfica TV, a BTV, que tem os seus próprios direitos. Eu pergunto isto porquê? Porque neste momento... Mas isso é uma inevitabilidade. É uma inevitabilidade, exatamente. 28 os processos... A questão aqui, eu pergunto-lhe porquê. Porque estará neste momento, se calhar, o consumidor, para o consumidor, ou seja, o Benfica para benfiquistas, para quem quiser ver o Benfica, o Sporting TV, eventualmente, se tivesse os seus direitos, também para vender para quem quer, ou seja, eu vendo o jogo, eu vendo o produto e não vendo o pacote, ou então dar todo o pacote, todos os clubes, a um só canal. O que é que acontece? Esta pergunta porquê? Hoje temos Sport TV, tem Eleven. Tem Eleven, agora já tem outro nome. Tem a DAZN, Eleven, tem Sport TV, tem BTV, e ou seja, começa, por exemplo, penso que não estou a dizer nenhum erro, mas a equipa do Messi, os Miami, também jogam só na Apple, não é? Ou seja, estamos a também obrigar o consumidor de futebol, não é um consumidor de um clube, mas o consumidor de futebol, a ir para vários. Como é que a gente combate isto? Ou não se combate? É a lei do mercado. Eu acho que
Bom, vamos à primeira questão, direitos centralizados, Sim. que é a primeira questão que me coloca. Relativamente aos direitos centralizados, eu penso que tem vantagem. Obviamente que também terá desvantagens, porque o dinheiro, o nosso mercado não é suficientemente grande, os nossos consumidores, para que as verbas aumentem de maneira que aqueles que recebem mais hoje continuem a receber o mesmo e os mais pequeninos recebam mais, até porque isso tem consequências ao nível da competitividade da Liga. Eu penso que, do ponto de vista desportivo, poderá trazer vantagens. Quanto maior competitividade, melhor, e torna até muitas vezes o campeonato menos maçador. E, portanto, tínhamos a ganhar com isso. Digo eu. Portanto, a centralização tem méritos. E já são reconhecidos em alguns países. Sim, o sucesso da Premier League, da Bundesliga, da La Liga, enfim. Sim. Tem, e portanto, eu continuo a achar que nos vai trazer vai-nos tornar a Liga mais competitiva. Equipas mais pequenas tornam-se mais fortes. Relativamente à oferta de tão centralizados, obviamente que se eu tenho um produto, tenho um produto para vender, faço um leilão. Quem quiser comprar direitos, e pode ser negociado, veja-se agora a nova forma de comercialização com a Liga dos Campeões, que pode-se comprar um jogo, está diferente, mudou completamente. Os diversos operadores podem comprar, já não compram o pacote inteiro. Compram o jogo. Compram, por exemplo, os jogos onde estão as equipas portuguesas, valores altíssimos, são sabidos, porque eu conheço esse mercado, minimamente. Não conheço em profundidade, mas conheço minimamente. E, portanto, se eu tenho um produto para vender, eu Liga, tenho um produto, posso rentabilizá-lo da melhor forma. E, obviamente, tenho que o rentabilizar de acordo em que todos ganhem. E para todos ganharem, já era bom que ninguém perdesse, dos que já têm mais. Agora, é evidente que os clubes também têm que ter capacidade geradora de receitas. E têm que ter imaginação para isso. E, portanto, os clubes são... Vamos lá ver, o capital social do clube é o número de sócios. Fala-me do Benfica. Tem um número de sócios enorme. No Sport tem um número de sócios. Tem um capital social enorme e há que rentabilizá-lo, há que explorá-lo. Há tanta forma. Por exemplo, a marca hoje, isso já foi feito, já se faz, mas na altura, houve alturas em que não se fazia. A marca Sporting, com a questão da SAD, a marca Sporting vale muito dinheiro, a SAD vai ter que pagar a utilização da marca, porque essa é que tem a notoriedade. E essa utilização tem que servir para financiar as amadoras. E isto, portanto, já em termos de gestão, eu tenho uma ideia de gestão, que é a ideia do adepto. As amadoras já é outra discussão. É outra discussão, mas as amadoras que não são verdadeiramente amadoras. Sim, mas a questão das amadoras é que, e agora estamos aqui a sair um pouco, mas vamos por esse caminho. Qual é a questão das amadoras? É que os sportinguistas, os benfiquistas, os esportistas, os adeptos do desporto, serão adeptos do desporto ou serão adeptos do clube? Isto porquê? Porque, eu não sei se concordo ou não, querem as amadoras a ganhar, querem o sucesso das amadoras, mas pouco vão vê-las e pouco é investido. Ou seja, haverá, por exemplo, bilhetes vendidos o suficiente para os adeptos para que se justifique investimentos avultados nas amadoras? Toca num ponto que eu acho interessantíssimo do ponto de vista daquilo que é a responsabilidade da gestão dos clubes. É os próprios clubes que têm que investir em termos de campanha séria, levar os adeptos a ver também as amadoras. E isso é muito, muito, muito importante. Porque o potencial está lá, e todos nós, é evidente que nós somos apaixonados pelo futebol, a maior parte dos adeptos só querem saber do futebol, mas há outros que não. E, portanto, um clube ser eclético é ser grande. E o ecletismo do Sporting é algo que nós, por exemplo, no Sporting, não podemos perder. Não podemos de modo algum. A gente vê os clubes ecléticos da Europa e, portanto, a marca, essa dimensão, também depois traz outras e pode trazer, quanto maior for a dimensão, quanto maior for o número de públicos, de espectadores, vamos dizer assim, mais incentivo há para que se invista, as marcas invistam naquelas modalidades. Porque é óbvio, quer notoriedade, quem investe um produto quer notoriedade. E, portanto, é um trabalho que tem que ser muito bem pensado pelas administrações dos clubes e há formas, certamente, de levar mais gente aos pavilhões, agora ia dizer, aos pavilhões, e essa forma tem que ser pensada de uma forma criativa, é cultural, mas tem que ser pensada, porque vão gostar, vão lá e vão gostar, porque é uma experiência sempre do ponto de vista sensorial, magnífica, com tudo o que tem de bom e tem de mau. Sim, sim. Não, eu costumo dizer que os três grandes, por exemplo, nas modalidades, jogam muito mais vezes com o pavilhão cheio quando jogam fora do que propriamente no seu pavilhão. É verdade, é verdade.
E isso implica o quê? Que se calhar não está a ser feito um trabalho de marketing interno, direcionado, e não só, para levar, tem que se levar as pessoas. Eu dou-lhe um exemplo. Festa de cinema. O cinema, a exibição de cinema. Sim. Teve problemas com a pandemia, públicos e notórios, houve uma diminuição enorme de espectadores, há determinado nível de escalão etário que não vai ao cinema praticamente, isso está tudo estudado. E houve pessoas que se desabituaram de ir ao cinema. Então o que é que se vai fazendo? Há uma festa de cinema, 1, 2 por ano, em que os bilhetes é a metade do preço. E há pessoas que não iam, vou aproveitar. Tem que se criar hábitos. Isto não digo que isto é milagroso, isto não vai resolver tudo, mas é um passo. E há outros. O outro passo, muitas vezes, quem compra uma Gamebox é aumentar o preço dos bilhetes, que também acontece. O aumentar o preço dos bilhetes, de quais? Do cinema, neste caso? Porque o bilhete de cinema... A primeira reação é vamos tentar manter a receita onde estava, né? Mas é que vem a sensibilização. As receitas de cinema têm muito a ver com o público em sala, não é? E os investimentos que se fazem para um filme são investimentos, e é capital intensivo, são investidos muito tempo antes, depois há que rentabilizá-lo. E, portanto, isso tem que ser tudo, obviamente, pensado, porque também, se não for rentabilizado, um filme não é rentabilizado, assim não se faz outro. Pois não. E quem é que perde? É a cultura. Nós, no futebol, se não tivermos receitas, quem é que perde? O desporto. E, acima de tudo, mais que o desporto, aquilo que o futebol dá a todos nós, que é a capacidade de sonhar, uma capacidade de sermos eu ganhei, nós transformamos-nos no clube. Isso dá-nos, do ponto de vista da sensibilidade, daquilo que é o nosso eu, momentos de grande alegria e de grandeza. O que é bom, nós precisamos disso. E, portanto, não é só desporto, há muito mais. Tem uma função social importantíssima na vida das pessoas, ainda que sou contra, claramente, qualquer espécie de violência no desporto, mas claramente contra. Acho isso irritante. Gosto de brincar com os meus adversários quando ganho. Tenho que ter fair play para saber ouvir quando perco. Isso é giro, faz parte da vida. A picardia, né? A brincadeira, picardia, faz parte saudável. Da vida. Vamos voltar então a assuntos menos agradáveis daquela altura, mas que eu penso que há coisas que se calhar muitos adeptos não sabem, muitas pessoas não sabem. Eu perguntava-lhe, e depois fomos por aí fora, como uma boa conversa a isso transforma-se. Qual foi... Então estava pior do que pensavam. Quando lá chegaram, com as rescisões e coisas antes de Alcochete, do atentado a Alcochete, como lhe chamaram. Sim, antes do assalto à academia, assim, que equiparar aquilo a terrorismo também foi uma coisa, na minha perspectiva, surreal, mas enfim, classificaram-no assim. Felizmente que depois em julgamento percebeu-se que não era assim. Haveria outras possibilidades para classificar? Haveria, obviamente. Fosse atentado a Alcochete, terrorismo em Alcochete, assalto? Podia ser, aquilo foi uma coisa muito grave, é evidente, mas daí até ser terrorismo, bem, enfim. Mas pronto, isso é irrelevante, foi indiciado nesses moldes, houve pessoas e miúdos jovens que estiveram presos bastantes meses, até praticamente um ano, sem necessidade, alguns, e eu não estou a fazer a apologia do assalto à academia, pelo contrário, todos aqueles que entraram naquele assalto foram indiciados disciplinarmente e foram preparados os processos para serem expulsos de sócios do Sporting, como é óbvio, não é? Porque nós temos que saber, há regras de convivência e toda a espécie de violência. Os tumultos em Assembleias Gerais, como hoje se vê, isso não faz sentido e deve ser imediatamente punido. Mas o Presidente de uma Assembleia Geral tem poder para, se um sócio alterar o normal funcionamento da Assembleia de uma forma grave, para além de ser crime, pode chamar imediatamente as autoridades e pô-lo na rua. Muitas vezes falta coragem. Ou então há algum conluio, e isso é que não pode acontecer. Não foi o caso no Sporting, não. Porque na altura, antes, enfim, houve vários problemas, havia um grupo que apoiava fortemente, incondicionalmente, eu não quero ser ofensivo, vamos só dizer assim, incondicionalmente o então Presidente. E depois havia um grupo de sócios que tentava pensar pela sua cabeça. Bom, o que é que isto leva? Quando chegamos lá, a situação era muito grave. Os jogadores que saíram, que não tinham razão para sair e que vieram a perder os processos mais tarde, aproveitaram a situação, abandonaram o barco,
Mas foi uma situação muito, muito, muito complicada. Não é legítimo, para mim, não é legítimo um jogador que estava naquela situação. O que ele alegou depois, o que alegam para sair é outra conversa. Mas não é legítimo um jogador sentir que não tem mais condições para estar ali? Eu acho que é completamente legítimo. Eu acho que é legítimo. Agora, temos que ver se aquele jogador foi alvo das agressões, se estava lá naquele momento, e houve situações em que isso não é verdade, que nem sequer lá estavam, na academia. Portanto, houve aqui um aproveitamento grande e houve também um aproveitamento de alguém logo, até eu vou ficar, mas quero que me aumentem o contrato. Quer mais isto e quer mais aquilo outro. Ora bem, isto é grave. Isto complica, torna tudo mais difícil, sim, não é? E, portanto, agora, do ponto de vista da legitimidade, é evidente que tem toda a legitimidade para dizer eu não tenho condições para continuar aqui. Aliás, eu tenho medo de estar aqui. Pois. Eu perco um jogo e levo uma tarefa. Não quero estar aqui. Faz todo o sentido e tem toda a legitimidade. Agora, tem toda a legitimidade também para discutir isso de uma forma séria com a direção que foi nomeada e não é abandonar por simplesmente ou então reverter, mas dá cá mais dinheiro, já passou. Não. Ainda que se possa renegociar contratos em qualquer altura, não estou a pôr isso nada em causa. O que eu estou a pôr em causa é que há momentos para tudo e não podemos tornar aquilo que foi uma infelicidade para o nosso clube numa oportunidade para alguns. Percebe o que é que eu estou a dizer? Sim, sim. E, portanto, é aqui que eu acho, e foi um momento, e isso, claro, encontrar um clube assim, aliás, foi muito, muito, muito complicado. Portanto, era o maior dos problemas ou era o menor dos problemas? A Comissão de Gestão fez um grande trabalho. Não, era um dos problemas. Havia vários problemas. Era esse. Outro, naquele momento o clube estava ingovernável. Sim. Havia alguém que dizia que era direção e não reconhecia, chamava a putativa comissão, que não tem legitimidade. Era ações, era estes tribunais, depois era tentativas desesperadas de bloqueios de contas bancárias, que isso aconteceu. Que não aconteceram, porque quem estava na Comissão de Gestão não o permitiu, obviamente, mas foi uma situação, foi momentos muito, muito difíceis em torno de uma pessoa que fez um primeiro mandato bom. Sim. Fez um primeiro mandato bom. Depois aconteceu o que aconteceu, eu não vou, obviamente, adjetivar ou qualificar o que quer que seja, aconteceu, reporto-me só a dados, factos objetivos e, portanto, a situação, e também do ponto de vista financeiro. O clube estava numa situação muito difícil, mas isso era público. Os relatórios estavam depositados, os relatórios são depositados no CMVM. Qualquer pessoa tem acesso a eles, não era segredo. E, portanto, quem percebesse minimamente de números e de gestão, do deve e do haver e daquilo que é contabilidade, mas do ponto de vista de gestão financeira, estava numa situação muito, muito difícil. Aquela grande milagre que estava tudo bem, não era verdade, estava difícil. Acha que os clubes sobrevivem muito por essa falta de literacia financeira? Porque só se de facto os adeptos tivessem, se calhar não é perceberem, mas porque adeptos provavelmente nem querem saber, não é? Mas passam muitas vezes aí nos pingos da chuva porque ninguém vê ao pormenor esses resultados financeiros. Essa é, para mim, a grande questão. Nas Assembleias Gerais, e tenho visto, eu penso que isto é transversal a qualquer clube, muitas vezes discute-se algo que tem a ver, que não tem a ver com a subsistência. Quando se vai ver um relatório de contas, tem que se analisar as contas em pormenor. E muitas das vezes os próprios direções e os sócios deviam pedir auditorias às contas para perceber em pormenor, porque quem faz a contabilidade pode fazer muita cosmética. Todos nós sabemos que isso é possível. Não estou a dizer que são ilegalidades, mas faz cosmética. Quer eu tenho um resultado negativo, quero minimizar aquele resultado ou transformá-lo, ponho uma receita que vem do ano a seguir como um proveito tal, e ponho no exercício anterior, um proveito deferido. E, portanto, há aqui questões avaliação do imobilizado, há várias questões que... Agora, o que é importante é perceber da solvabilidade e se os capitais próprios estão efetivamente lá. Porque isso é que é muitas das vezes questões que têm que ser discutidas ao pormenor. E não quero com isto dizer-se que as direções não são sérias, porque as direções, tocou num ponto que para mim parece essencial. Os adeptos querem resultados, querem ganhar. Não interessa como, querem ganhar. E as direções muitas vezes
ficam ali reféns. Bom, eu para me manter aqui tenho que dar resultados. Sim, não, E arriscam. é muito resultadista, não é? É muito resultadista. E arriscam. E depois, claro, não há aquilo que é preciso, que é analisar a frieza dos números. E depois temos aquilo que nós temos hoje. Os clubes. Não me venham dizer que os clubes estão todos bem. Alguns estão a fazer o trabalho, outros estão melhores que outros, mas os passivos são muito grandes. Agora falou aí nos resultados financeiros. O que é que parece os resultados financeiros que o Sporting tem tido nos últimos tempos? Bom, essa pergunta é tramada. Os resultados, eu tenho alguma, eu sem pôr em causa os resultados, e eu, nomeadamente os últimos, mas a verdade é que o passivo está lá, e a verdade, há uma coisa que me inquieta de certa forma, que é as vendas que têm sido feitas de jogadores e os números que foram recebidos dessas vendas, na minha perspectiva, aparentemente podiam levar a que os resultados já tivessem um bocadinho diferentes do ponto de vista daquilo que é o passivo. Agora, eu também não tenho neste momento elementos suficientes, mas era algo que eu gostava que me esclarecessem, porque eu gostava de perceber. E é evidente, se eu quiser num determinado momento dar um resultado, posso contabilizar uma coisa de uma forma e poderia ser contabilizado de outra forma e vai alterar o resultado. Eu dou um exemplo sem querer falar de clubes, porque eu não quero entrar por aí, Sim. que é um assunto delicado. Eu dou um exemplo. Uma companhia de seguros quer ter um resultado, uma administração quer ter um prémio. Tem que ter resultados positivos. Eles têm uma coisa, quando há um sinistro, que estabelecem uma reserva. Uma reserva que é, este sinistro vai-nos custar 1.000 euros, este sinistro vai-nos custar 100.000 euros. E são milhares de sinistros. Então o que é que se faz? Bem, estamos com resultados negativos, vamos falar por isto positivo. Diminui 10% às reservas todas, porque tem que ser contabilizado. Sim. E não é dinheiro que entrou, nem é dinheiro que saiu. São reservas que são obrigatórias. E, portanto, os resultados são alterados. Portanto, isto para e quem está também com as contas sabe fazer isto. E, portanto, esta transparência nos clubes. E depois há aqui ainda um problema, na minha perspectiva, maior, que é as SADs são completamente independentes. Nós somos sócios dos clubes. Eu, se não for acionista da SAD, a informação que eu tenho, do ponto de vista da exigibilidade da análise documental, é zero. E, na verdade, quem está em representação, quem é a administração da SAD, é o clube que nomeia os seus diretores para representarem o Sporting Clube Portugal, neste caso em concreto, na SAD do Sporting. E, portanto, há coisas que são feitas que deveriam ser dadas explicações ao clube antes de serem tomadas essas decisões. E eu vou dar um exemplo, independentemente de tudo o que possam atacar a seguir. Quando a administração da SAD e a Comissão de Salários propõe um aumento aos seus gestores dentro da SAD, com resultados perfeitamente normais, não houve um aumento, a verdade é que, do ponto de vista técnico-jurídico, aqueles administradores foram nomeados pelo Sporting Clube, estão em representação do Sporting Clube Portugal. Dos seus sócios. Dos seus sócios. E então, não seria de se ter feito uma assembleia para dizer se os sócios, e oxalá fosse aprovado, não acredito, isto é uma questão técnico-jurídica, não seria o próprio clube a dizer, sim senhor, vamos aumentar os nossos representantes no seio da SAD, vamos dar autorização, porquê? Porque é o Sporting que vota, que tem a maioria do capital, está sempre aprovado. E portanto isto por uma questão de transparência, na minha opinião, deve ser feito e deveria ter sido feito, sem pôr em causa a legalidade das operações. Agora, do ponto de vista daquilo que é o funcionamento e a relação que existe, e é uma relação de acionista. O acionista da SAD é o Sporting, é o maioritário. E, portanto, se eu, acionista, o meu representante vai ganhar mais aqui, era importante que aqui fosse dada isto. Podem entender isto como uma alarvidade, mas venham provar que, do ponto de vista técnico-jurídico, não deveria ser assim. Resultados financeiros positivos, muito positivos, aumentos salariais, mas um quarto lugar.
Pois, exatamente. Eu, do ponto de vista desportivo... É isso que, de certa forma, traz a pulga na orelha? Ou não há pulga na orelha nenhuma? Não, coisas que acontecem? Não, qualquer empresa, qualquer administrador, para ser aumentado, tem que ter resultados. Faz parte. E as comissões de salários é assim que funciona. Houve resultados? Quais foram os resultados? Ok, então te merece um prémio. Ou então estamos bem, tivemos um ano excelente e as perspectivas em termos orçamentais para o próximo ano e de médio prazo para os próximos 3 anos é de manter o crescimento, ou pelo menos manter neste nível. Faz todo sentido aumentar as pessoas. Um quarto lugar, menos receitas, não entramos na Liga dos Campeões. Isso tem consequências do ponto de vista financeiro, na minha opinião. E, portanto, estas questões que eu gostava muito mais de ver de ser discutido do que as questões pessoais e algumas mesquinhas que se discutem em algumas assembleias e ainda andar com o passado às costas. Os esqueletos já estão enterrados. Vamos pensar em grande, vamos pensar num Sporting grande. Eu não estou a pôr em causa esta administração, atenção. Eu estou a pôr em causa que era importante, em alguns aspectos, haver um maior diálogo. E, portanto, maior transparência. Eu não vou dizer transparência porque eu acredito na seriedade destes... Ou seja, eu não digo transparência porque isso era... Eu acredito na seriedade deste falta chegar esses relatórios agora, ao sócio normal, não é? A transparência, sócio do Sporting. Sim, era importante nós percebermos até para evitar especulações e para evitar teorias da conspiração. Quem esclarece só tem a ganhar com isso. Não tem nada a perder. Aquele velho provérbio, quem não deve, não teme. Sim. É verdade. Quem esclarece só tem a ganhar. E, portanto, teorias de conspiração e questões que, por exemplo, a mim, eu vou ser sincero, eu, do ponto de vista pessoal, ainda que não sou oposição, não sou oposição a coisa nenhuma, não sou candidato, nunca fui candidato a coisa nenhuma, portanto, nem quero ser. Não tenho perspectivas de ser, porque são situações muito complicadas e chegou a experiência que tive. Quanto maior transparência existir, não é apresentar um relatório de contas 2 dias antes de uma Assembleia, ou 3 dias, ou 15 dias, sim, para pessoas que não têm a literacia para ler um relatório de contas. Uma Assembleia, quando num Conselho de Administração, um CEO apresenta o plano de atividades, o que é que vai fazer no próximo ano, e se é compaginável com o orçamento que desenhou para o próximo ano. Porquê é que nós, sócios, não podemos ter o direito a perceber isto de uma forma mais transparente? Porquê? Não estou a dizer que há aqui falta de respeito. Agora, é um procedimento. É evidente que não é fácil, porque há sempre muito ruído nas assembleias, porque infelizmente há pessoas que têm umas lentes, neste caso lentes verdes, e não veem mais nada à frente. E como há as lentes azuis e as lentes vermelhas. É sim, assim. Sim. Isto é da vida. Mas estas questões são questões, porque eu me interessa muito mais perceber que este ano vamos ter menos resultados, mas que estamos a sedimentar do ponto de vista financeiro a nossa solvabilidade para o futuro, e eu percebendo isso aceito. Não percebendo, tenho dificuldade. E tenho mais dificuldade se fico em 4º lugar, se temos uns resultados, e não pondo em causa o nosso treinador, que o nosso treinador é algo que eu venero. O Ruben Amorim é um treinador de eleição, está muito bem no Sporting e espero que fique lá muitos anos. Também a minha opinião, nem toda a gente pensa assim, mas eu acho que ele tem feito um trabalho excelente no Sporting e tem tido um discurso inteligente, correto e muito ético e desportivo ao longo da sua carreira no Sporting. E, portanto, está lá muito bem e é um excelente treinador, porque nós não temos... Agora temos um grande jogador. Agora temos o Vitor Jokers. Eu diria que tem mais. Temos mais, sim, mas temos um... Agora tem um que sobressai, mas temos uma boa equipa. E nós temos uma boa equipa, mas porquê? Porque está muito bem trabalhada. Está muito bem trabalhada, cada um sabe o seu local. Está muito bem trabalhada. É uma equipa que se vê que é um coletivo. E joga com alegria. Isso é extremamente importante. E isso deve-se a quem? Ao treinador. Verdade se diga também que esta administração tem conseguido dar, nem sempre, aquilo que é os ingredientes para o treinador trabalhar. Mas, portanto... Mas parece que esta época acertou em cheio, não é? Comprou relativamente barato e comprou muito bem e provavelmente com lucros futuros. Espero não é? Que seja sempre assim, porque também os clubes têm que viver disto. Infelizmente para nós não os podemos manter por cá muitos anos, mas estes investimentos, esta rentabilidade é que nos pode ajudar a equilibrar tudo aquilo que já vem de trás do passado, passivos,
Enfim, há uma série de questões. Agora, é isso mesmo que é preciso fazer. Agora, calma, não é deixá-los ir logo 6 meses depois, independentemente dos sacrifícios. Temos que ter a coragem de saber arriscar, não podemos ir só atrás de vamos receber este dinheiro, mas o dinheiro tem que ser bem gerido e não podemos ir atrás daquela vertigem, agora isto vai fazer assim. Não, calma, porque se nós trabalharmos, se construirmos uma equipa, se formos tendo resultados, o dinheiro vai aparecendo. Quanto maior for a nossa dimensão, mais capacidade temos de gerar receitas. E sem sucesso desportivo não vamos conseguir isso. Portanto, aqui a grande dificuldade entre o sucesso desportivo e a gestão financeira é esse. Por isso é que as pessoas que estão nestes cargos são muito sindicadas, às vezes são vilipendiadas, às vezes são injustamente acusadas. Sejam mais transparentes, que se calhar ganham muito mais com isso. Ora, vamos voltar a 2018, uma vez mais, porque também agora haveria muito por dizer também de facto das vendas, possíveis vendas do Sporting e até fazer aqui estabelecer aqui algumas comparações, mas vamos... Isso ficará para a administração. Exatamente. Vamos então para 2018 uma vez mais. Qual foi a decisão mais difícil que tiveram que tomar? Nós tivemos quando acabámos, foi a decisão final do processo do então presidente do clube. Havia matéria mais que suficiente do ponto de vista das infrações disciplinares que justificariam, naquele processo, que havia mais que um, a gente abriu mais que um processo porque houve várias denúncias, houve vários factos suscetíveis de tipificar infrações disciplinares graves. Naquele que foi a decisão de isto é extremamente grave, isto do ponto de vista da aplicação do estatuto disciplinar podia levar à expulsão de sócio, mas nós não o fizemos. E não o fizemos na altura, pensando na minha perspectiva bem, aliás foi que era, foi a primeira vez, é o primeiro processo, não se justificaria, e depois ainda se punha outra questão. Se nós expulsássemos, e como o poderíamos, do ponto de vista estatutário, ter feito, tinha que ir à Assembleia, enfim, tinha tramitações processuais próprias. Mas a verdade é que parecia que era uma revanche. E nós não queríamos, nem de longe nem de perto, que fosse posta em causa a nossa idoneidade e o nosso respeito pela lei e pelos estatutos. Que foi isso que os norteou, não foi absolutamente mais nada. Aliás, eu falei com diversas pessoas e tive sempre um trato, e mesmo das pessoas do Conselho, extremamente educado. Não houve ali, nunca falámos com o então Presidente, nunca apareceu inteligência nenhuma, mas com membros que faziam parte do Conselho Diretivo, pessoas extremamente afáveis, educadíssimas. Enfim, mas aquilo foram tempos muito complicados. Eu não vou revelar aqui alguns aspectos, mas... Foi ameaçado? Fui e fomos todos da Comissão de Fiscalização. Fomos, mas não pelos membros de direção, atenção, foi nas assembleias, não é? Por sócios anónimos, por pessoas anónimas, até na rua. Na altura foi difícil, mas nada de que também tínhamos que analisar se aquela ameaça era credível ou não. Muitas das vezes era só para achincalhar. E se era credível, enfim, na primeira Assembleia, todos nós, como diziam, votar, havia segurança da própria polícia dentro do pavilhão. Mas foi um período que eu não gosto de recordar enquanto experiência, porque mexeu muito, porque eu sempre tive a ideia que ser do Sporting era ser alguém que respeita as regras, que não faz batota, que tem um comportamento social do ponto de vista ético, não digo imaculado, que isso não existe, mas pronto, que respeita aos mínimos, e tudo o que estava a acontecer naquele momento contrariava isso. Portanto, todo aquele ideário que eu fui construindo ao longo da vida, que eu transmiti para os meus filhos, que ser do Sporting é ser... isto é comum, isto é conhecido. E, portanto, foi um período que me custou bastante. Eu, na minha opinião, havia 2 Sportings na altura. Havia o Sporting Clube Portugal e um outro Sporting qualquer que não era o Sporting Clube Portugal. Sendo certo que isto pode acontecer em qualquer clube, e acontece. Sim. Acontece. Benfica porventura, quando foi o tempo do também já teve problemas, de Valde Azevedo, também tinha os seus defensores e continua a ter depois do Valde Azevedo ter saído. Ainda hoje há defensores do então presidente do Sporting. Exatamente. Ainda hoje há defensores, e fortes defensores,
que eu não consigo perceber, porque se nós queríamos todos o melhor para o Sporting, aquilo não era o melhor para o Sporting na altura. Houve uma altura que foi. Sim. Houve uma altura que foi. Mas a partir do momento em que os sócios começaram a ser maltratados nas Assembleias Gerais, e havia sempre um grupo, quase uma tropa pretoriana a proteger, podia-se fazer o que se quisesse, e os outros tinham que se calar. Havia sócios com muita coragem e tinham que ter muita coragem para poder intervir naqueles momentos. Vou aproveitar aí a boleia da Guarda Pretoriana, um termo usado também muito recentemente na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto. De alguma forma podemos traçar aqui algum paralelismo entre aquilo que aconteceu no Sporting com aquilo que pode acontecer ou estar a acontecer no Futebol Clube do Porto? São trâmites diferentes. São questões diferentes. Eu não me queria imiscuir dentro da vida interna do Porto, mas são coisas muito são questões bastante diferentes. Também há aqui um processo intimidatório. Há um processo intimidatório, e há também uma dificuldade de se poder exercer a democracia interna do clube livremente, trocar ideias livremente, porque o candidato a presidente que está atual, sim, tem tido dificuldade, e os seus apoiantes muitas dificuldades. Ora, isso não é nada bom para qualquer entidade e para qualquer clube. Isto põe em causa aquilo que é a democracia interna dentro de um clube. Nós nos clubes temos que discutir ideias. Eu não ponho em causa que todos queremos o melhor para o clube. Pode haver uns mais aptos do que outros. E é isto que tem que ser discutido. Arranjar estratégias de intimidação, para mim, isso até configura crime. E, portanto, não é nada bom. Não é nada bom que isso se passe. O que se passou já passou e que isso volta a passar. Isso põe em causa aquilo que é a democracia interna de um clube. Todo aquele que é presidente tem que ter a capacidade de disputar o seu lugar com qualquer candidato. São as regras da democracia. Isto não acontece nos países de ditadura. Se formos à China, se formos à Rússia, se formos à Coreia do Norte, não há democracia. É apologista do voto eletrónico ou não? Eu sou... Isso foi à baila na última Assembleia do Sporting? Da última? Sim, foi da última. Voltou para trás? Houve-se muito na opinião pública, por exemplo, que há o receio de... Sim, o receio é legítimo. Mas receio que elas possam ser adulteradas. Ora bem, eu devo dizer que o voto eletrónico não me choca absolutamente nada, porque vai permitir uma maior democraticidade nas decisões. Em vez de irem 8 mil ao pavilhão, votam 40 mil, ou 50 mil, ou 80 mil. O que tem que haver é um mecanismo de fiscalização, ou isto é, a entidade que gere tem que ser completamente independente. Não pode ser o próprio clube, ou pode ser, mas tem que haver independência total. Porque há sempre a tentação de quem tem o poder abusar do próprio poder. Isso é uma tentação natural das pessoas, é da vida. Eu não estou a dizer que acontece. Então, para combater isto, por isso é que nós temos a divisão de poderes no Estado de Direito Democrático, é encontrar uma entidade que seja completamente credível do ponto de vista técnico e do ponto de vista da idoneidade. Porque há pessoas que vivem tão longe, terem que vir votar ao pavilhão, é complicado. E mesmo nós, às vezes estamos aqui, mas temos a nossa vida pessoal, temos a família, que temos que ir com a família, e queremos votar. E às vezes não conseguimos ir votar porque a família sobrepõe-se. Pelo menos, sim, eu continuo a achar que a família se sobrepõe, apesar de tudo, a tudo o resto. E o voto eletrónico pode trazer vantagens. E são os tempos modernos. Nós estamos a viver já estamos na NET 3.0, não é? Estamos no tempo da inteligência artificial, que traz perigos muito grandes, mas que é muito bom também. Mas temos que estar muito atentos. Agora, isto é as novas realidades e temos que estar adaptados a isto. Agora, temos de adaptar com uma questão que é segurança e idoneidade. Qual é que é... Antes de perguntar, eu ia perguntar agora a importância de Sousa Sintra neste processo. Mas antes vou-lhe perguntar se arrepende de alguma coisa neste período em que esteve na Comissão. Não me arrependo absolutamente nada. Agi sempre de acordo com a minha consciência e naquilo que eu pensei para mim que eram os superiores interesses do Sporting. Inclusive naquela declaração que faz já no final, penso eu, em que alerta, no seu entender, pelo menos foi o que eu depreendi, para... Aquela declaração, eu sei do que é que está a falar, aquela declaração, do ponto de vista, se calhar, do timing não foi o melhor,
do ponto de vista da estratégia, poderá não ter sido o melhor, mas não foi mais do que a leitura dos relatórios que estavam na CMVM, da interpretação e uma chamada de atenção a todos os candidatos. Cuidado, que a situação exige muita cautela do ponto de vista da gestão financeira e não se pode cair aqui em aventureirismos. Tem que ser gerido de uma forma muito profissional. Isto era uma mensagem para todos os candidatos. Aliás, eu não fiz parte de nenhuma lista. Houve membros, houve até pessoas que saíram de lista, saíram dos órgãos e foram para algumas listas. Não, eu não fiz parte de nenhuma lista. Agora, nesta perspectiva, não estou arrependido. O timing e a forma, se calhar, devia ter sido outra. Porque foi muito, muito mal interpretado quando, na realidade, eu queria alertar todos os candidatos para as dificuldades e eu não inventei um único número, era tudo o que estava nos relatórios da CMVM, foram interpretados e foram explicados. E, portanto, não pus rigorosamente em bicos de pés naquilo que quer que fosse. Agora, enquanto cidadão responsável, entendia que era a mensagem que eu devia passar no momento. Estamos a encerrar esse assunto. Sousa Sintra, a importância dele neste processo todo. O presidente consensual acabou por ser uma pessoa consensual entre os sportinguistas. Sousa Sintra é uma figura pública acarinhada por todos os sportinguistas e não só. Andar na rua com o Sousa Sintra é sempre uma delícia porque as pessoas querem fazer selfies com ele. Sousa Sintra é uma figura... É uma vedeta, digamos assim, se fosse no show business, era uma vedeta. E, portanto, eu acho que ele teve a coragem de assumir um papel que foi importante e que naquele momento foi uma pessoa muito bem escolhida, na minha opinião, e toda a Comissão de Gestão fez um trabalho possível, de excelência, dentro daquilo que era possível naquele momento. E porquê é que eu digo que foi de excelência? Porque criou as condições para que, depois das eleições, o novo Conselho Diretivo assumisse as suas funções com alguma normalidade. Portanto, também a Comissão de Gestão, nesse particular, está de parabéns. Agora, o Sousa Sintra é uma pessoa que eu acarinho muito especialmente. E é o Sousa Sintra. Eu acho que falar de Sousa Sintra é o Sousa Sintra. E o Sousa Sintra é alguém que nos marcou no Sporting com os seus defeitos, com as suas virtudes. Mas a sua não é honestidade, a sua forma de comunicar é algo que realmente é o que é. E, portanto, não acho que tenha feito... Eu acho que fez o trabalho possível. Não fez um mau trabalho. Escolheu aquilo que entendeu que no momento era os jogadores e o corpo e os treinadores que entendeu que era o que servia para o momento. E a verdade é que serviu. A verdade é que o clube continuou e hoje estamos como estamos e não estamos nada mal. E espero que este ano sejamos campeões. E quero ir festejar para o Marquês, como foi da última vez. Foi há bem pouco tempo. No final, no meio disto tudo, houve amizades que acabaram, isto de alguma forma acabou por se intrometer um pouco na sua vida privada? Não, devo dizer que continuamos todos os que pertencemos à Comissão de Fiscalização, damos-nos todos muito bem. Aliás, respeito imensamente todos, fizeram todos um papel importantíssimo, sendo certo que eu já enalteci o trabalho da Rita, porque é uma jurista fabulosa, sim, teve um papel importantíssimo naquilo que foram todos os processos disciplinares e essa justiça tem que lhe ser feita. E tudo o resto, enfim, havia pessoas que eu vivi com elas, não eram minhas amigas, continuaram sem ser minhas amigas, mas também não são meus inimigos. Portanto, não trouxe inimigos que eu saiba daqueles com quem eu me dava. É evidente que na altura, nas redes sociais, chamavam-me tudo menos filho de uma boa senhora, mas pronto. Mas isso nunca me preocupou. Sente que foi com uma missão, foi convidado com uma missão, sente que de algo, e já aqui falou um pouco sobre isso, mas sente de alguma forma então contribuiu por voltar a dar a voz aos adeptos do Sporting? Eu acho que cumprimos essa missão e voltámos a dar voz aos sócios do Sporting, devolvemos a democracia aos sócios do Sporting e os sócios do Sporting hoje manifestam-se e elegem livremente e sem pressões aqueles que eles querem que os representem. Isso para mim é algo que me enche de orgulho, por um lado. E porquê? Porque foi a sensação do dever cumprido. Tudo o resto não interessa. Eu estou na minha bancada, torço pelo meu clube, vou ao kickboxing, porque eu gosto muito de kickboxing e tenho uma excelente equipa. Acompanhou até a Alemanha. Acompanhei uma equipa que foi a Frankfurt, uns campeonatos mundiais, e estive lá
porque é um desporto que eu gosto muito e, portanto, acompanhei do Sporting mais uma vez. Diga-me uma coisa. Já foi convidado para ir assistir no camarote, por exemplo, no camarote do Sporting, um jogo? Não. Acha? Fomos, atenção, não quer ser injusto, no primeiro jogo a seguir à tomada de posse de novo Conselho Diretivo, convidaram todos os membros dos órgãos sociais anteriores. A partir daí, e já lá vai há algum tempo, 2018, nunca fui convidado. Mas também o meu lugar tem uma visão dos estádios magnífica, não tem qualquer problema. Desde que isso aconteceu, o Sporting já foi campeão. Já foi campeão. Parece, e pergunto-lhe eu assim, como é que avalia a presidência do Frederico Varandas, do presidente do Sporting, de Portugal? Do ponto de vista dos resultados desportivos, avalio-a de uma forma positiva. Apesar do 4º lugar do ano passado, que me deixou muito triste. Triste porque o 4º lugar não é o lugar do Sporting, de todo. E foi exatamente por um conjunto, foi uma equipa que foi vendida, e foi, portanto, vendemos as joias da coroa e ficámos com uma equipa para construir outra vez. Felizmente temos um treinador que consegue fazer algumas coisas, porque se não tivéssemos aquele treinador, se calhar nem em quarto tínhamos ficado. Isto é a minha opinião. E, portanto, do ponto de vista, apesar desse insucesso, na minha perspectiva, poderia ter sido evitável com uma gestão financeira mais acuidada, na venda dos ativos do Sporting, não posso dizer que esteja insatisfeito com aquilo que é a atual gestão desta administração. Contudo, acho, e isto já assim, aqui já não me deixa tão feliz, há um distanciamento e alguma sobranceria entre a direção e os sócios. E isto é uma questão de estilo. Não tem que andar das palmadinhas nas costas de toda a gente, mas tem que haver uma postura mais dialogante e menos, como é que eu vou dizer isto, sem ferir suscetibilidades. Altiva. Menos altiva, sim, menos altiva. Um bocadinho de humildade no trato. Ganhavam muito. Um bocadinho de humildade, que às vezes não existe. Parece que o distanciamento, isto é voz corrente, até parece. E não estou por aí. Aliás, eu elogiei o trabalho, mas que poderia haver aqui. Nunca vamos, por exemplo, Sousa Sintra fez coisas muito boas, fez disparates, mas é o Sousa Sintra. Dialogava, tinha alguma simpatia que às vezes hoje a simpatia, as pessoas por terem um cargo diretivo não são mais nem são menos. Têm uma função específica e essa função obriga-os até a ter um comportamento mais próximo, é o termo, mais próximo daqueles que eles estão lá para servir. Porque eles não estão lá para se servirem, estão lá para servir o clube. Independentemente do clube pagar, e bem, e tem que pagar, não é isso que está em causa. Mas estão lá para servir o clube e os sócios do clube, que são o capital social do clube. O grande valor que o Sporting tem, do ponto de vista da notoriedade da marca Sporting, são as pessoas que estão em torno do próprio Sporting. E estas pessoas têm que ser acarinhadas, têm que ser esclarecidas. Porque só assim, dentro delas também, pode aparecer alguém com capacidade para seguir um determinado trabalho e melhorar ainda. E isto é fundamental. Portanto, isto para dizer que um gestor de qualquer entidade tem que estar próximo das pessoas e não pode estar num mundo à parte e não é mais que os outros nem menos. É tal como os outros, é uma função diferente. A proximidade é muito importante. E isto é uma crítica que eu deixo a esta direção. Acho pouco próxima dos sócios. Sem pôr em causa a sua tarefa, aliás, quando houver novas eleições, vamos ver as contas, vamos ver tudo outra vez, não é? E eu espero que esteja tudo muito bem e que eu fico muito feliz que isto continue tudo muito bem. Já passámos de uma hora, vou só fazer uma última pergunta, agradecer-lhe também de facto a disponibilidade. Passámos aqui à conversa, confesso que ficaríamos aqui muito mais tempo para eu fazer mais questões, mas há uma que tenho que lhe colocar, que é, na sua ótica, já falou de como está o Sporting, de como estava, como é que quer que esteja como sócio do Sporting, onde é que quer que o Sporting esteja, imagino, daqui a 3, 4 anos?
E o que é que tem de fazer para lá chegar, na sua ótica? Bom, primeiro quero o Sporting constantemente na Liga dos Campeões. Porque é uma fonte de receita e com as novas regras, com os novos valores, se for sempre o mesmo clube, vai criar um gap enorme entre aqueles que vão, e os que não vão. E o gap vai ser gigante. E, portanto, nós temos que nos preparar já para esse desafio. E a única forma de nos preparar para esse desafio é termos solvabilidade, termos uma boa e rigorosa gestão financeira, mas não esquecer o sucesso desportivo. Uma coisa e outra têm que andar aqui de mão dada. E esse é o grande desafio. Portanto, eu quero ver o Sporting a ganhar títulos, quero ver um Sporting europeu sem loucuras, porque nós sabemos a nossa dimensão de país. Porque há uma coisa que nós temos também, e eu tenho que dizer isto, o nosso mercado são 10 milhões de pessoas, e desses 10 milhões, só 3 milhões e 300 mil, 3 milhões é que têm algum poder de compra, têm poder de compra. Portanto, é um mercado limitado. Nós temos que ter consciência disto. Ou nós internacionalizamos, e nós podemos ter capacidade no Sporting de internacionalizar muito, muito, muito o Sporting, com a marca Ronaldo. Eu digo isto de uma forma O Sporting tem feito muito. Tem feito e tem que fazer cada vez mais. Porque a marca Ronaldo é uma marca mundial. Agora, se o Ronaldo queira, também, não é? Obviamente. Portanto, é uma forma de nos catapultarmos, porque o mercado interno é pequeno, não chega. É curto, não dá mais. Não podemos canibalizá-lo mais. Não se produz riqueza neste país para irmos muito mais longe. É uma ilusão. Quando a gente fala, o céu não é o limite. O limite é o mercado. E, portanto, quem tem a gestão dos clubes tem que ter consciência disto. E então tem que aliar gestão rigorosa e sucesso desportivo. Portanto, eu quero ver o meu Sporting daqui a 3 anos, eu quero ganhar o campeonato este ano e quero ganhar pelo menos mais um. Eu gostava de ganhar todos, mas não vale a pena também. Mas queria ganhar este ano. Um de cada vez. Um de cada vez. Step by step. Mas mesmo que a gente não ganhe, temos que dar luta até ao fim. Temos que estar nos primeiros. A gente sabe que há 3 clubes em Portugal e agora o Braga já se está a intrometer e está a fazer uma gestão que está a fazer o caminho. Portanto, nós temos que ter consciência disso. Mas, a partir de 28, com a centralização das receitas, é capaz de haver menos dinheiro. Porque vai ser dividido por mais gente. Pode ser uma inevitabilidade. Mas não choca. É uma realidade objetiva que tem um benefício maior, que é uma maior competitividade da Liga. Isso é um benefício maior para o desporto e para os adeptos do desporto. Portanto, isto são aquilo que as pessoas têm que ter consciência para gerir. E agora, pergunto o Sporting, eu quero que ganhe tudo, mas obviamente que, mesmo que não ganhe, quero ter um Sporting com as contas sólidas, sem estarmos aqui aflitos, se estamos capitais negativos, se estamos tecnicamente falidos, não estamos tecnicamente falidos, não quero isso. E quero que esta administração ou qualquer outra encontre as parcerias certas, e eu não tenho problema nenhum. Há muitos sócios que dizem o clube é dos sócios. Não, o clube, a SAD é do capital. O clube é que é dos sócios. E os sócios querem ganhar. Temos que aliar capital com paixão. E, portanto, a mim não me afeta aquilo que se venha a fazer em termos de escolhas de gestão. E a gente vê em Inglaterra, os clubes foram comprados por magnatas e está como está. Portanto, se nós conseguirmos, com a fórmula antiga, ter essa riqueza e essa solvabilidade, ótimo. Caso contrário, mas acima de tudo temos que ter resultados esportivos. Temos que ganhar para ser mais fortes, maiores e poder exigir mais dinheiro. É a única forma. E esta administração ou qualquer outra tem que pensar assim. Se não pensar assim, não está lá a fazer nada. Fica o seu desejo, fica o meu agradecimento, doutor, por estar aqui no Final Cut neste 3º episódio da 2ª temporada. Fica também o agradecimento a si, que nos acompanhou ao longo essencialmente desta hora e 9 minutos. Penso aqui, estou ali a olhar para o relógio. Muito obrigado. Se gostou, já sabe, é só clicar ali em baixo no like. Pode subscrever, quer no YouTube, quer no podcast. Nós voltaremos noutra oportunidade com mais um grande convidado. Até lá.